Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ferreira Ramos, da disciplina de Cálculo 1. Este é o vídeo de número 16 e versa sobre derivadas. Vamos começar então. O tema derivadas é o tema central desse curso e de agora em diante nós só vamos falar em derivadas em todos os vídeos. E é importante começarmos pela definição de derivada, que é dada como segue. Veja, a derivada de uma função f num número a é denotada pelo símbolo f', esse lê aqui, tá? f' de a, e ele é definido como f' de a igual ao limite, quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a dividido por h, se o limite existe. Tá? Então isso é importante, aqui essa condição de o limite existir naquele ponto. Alternativamente, f' de a igual ao limite quando x tende a de f de x menos f de a dividido por x menos a. Então note que a definição de derivada de uma função f é igual a tangente dessa função f num certo ponto. Tá? Então isso é importante a gente lembrar, manter em mente em relação à noção do que é derivada, para termos uma intuição geométrica deste conceito e não ficarmos apenas nessa definição formal que eventualmente pode tirar um pouco da intuição sobre o seu significado e a sua interpretação quando estivermos analisando algum problema de interesse, seja ele qual for. Então vamos ao exemplo número 1. Ele pergunta qual a derivada da função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 9 em x igual a a. Então nós vamos aplicar a definição aqui. Então f' de a igual ao limite, quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a dividido por h. Isso daqui vai ser igual a, substituindo na função os argumentos. Então temos limite, quando h tende a zero, de a mais h ao quadrado menos 8 vezes a mais h, mais 9 menos a ao quadrado mais 8a menos 9, dividido por h. Aqui veja, 8 vezes a, 8 vezes h. O 8 vezes a com sinal de menos tem um 8 vezes a com sinal de mais aqui. Cancelamos. Mais 9, menos 9, cancelamos. Podemos também abrir esse a mais h ao quadrado. Fica a ao quadrado, menos a ao quadrado, cancela. Então resta 2ah mais h ao quadrado. Então 2ah mais h ao quadrado menos 8h, tudo dividido por h. E nós tomamos o limite dessa expressão quando h tende a zero. Então o limite dessa expressão quando h tende a zero pode ser reescrito porque, veja, h e h ao quadrado você consegue simplificar pelo denominador. Então resulta em limite quando h tende a zero de h, que é esse termo, mais 2a menos 8, que vai dar 2a menos 8. Note que a reta tangente ao valor y igual a f de x, no ponto A, f de A, é a reta que passa em A e f de A e tem inclinação igual a f' de A, ou seja, a derivada de f em A. Então veja que essa frase é apenas a repetição do que nós havíamos dito no começo sobre a definição de derivada, né? Isso então é uma interpretação geométrica da derivada como sendo a reta tangente à curva num certo ponto. Ele até aproveita, então, dada essa interpretação geométrica, para pedir um exemplo em que nós devemos calcular a equação da reta tangente a uma parábola, a mesma parábola do exemplo 1, no ponto 3 e menos 6. Então, nós já sabemos que a derivada no ponto A qualquer é 2a menos 8.
E se tomarmos A igual a 3, então a derivada vai ser menos 2. Veja, se a derivada f' de 3 igual a menos 2, então a tangente no ponto 3 menos 6 vale menos 2. Se nós sabemos qual é a tangente, ou seja, a inclinação, podemos usar a forma do ponto inclinação para encontrar a equação da reta nesse ponto. Então ficamos com y menos o ponto y é menos 6 igual a inclinação menos 2 vezes x menos o ponto que é 3. Resolvendo essa expressão, ficamos com a equação da reta tangente como y igual a menos 2x. Além disso, como nós havíamos visto no vídeo anterior, a tangente de uma certa curva num certo ponto é também a taxa de variação instantânea da função que gera aquela curva em relação à variável independente, né? Então, a derivada pode ser interpretada como sendo uma taxa de variação instantânea de y igual a f de x em relação a x no ponto x igual a A. Então, aqui o que nós vamos fazer é, no exemplo 3, ilustrar esse problema, lembrando que S, supondo S, dado, né, S como a posição de uma partícula no instante t, sendo que S, a unidade de medida de S, esse S entre colchetes indica a unidade de medida de S vai ser metros, a unidade de medida de t vai ser segundos. Então, se nós considerarmos S de t igual a 1 sobre 1 mais t, a velocidade, ele pede para calcularmos a velocidade e a rapidez da partícula no instante de tempo t igual a 2 segundos. A velocidade, como a velocidade é a tangente, né? A velocidade pode ser dada pela derivada, né? A velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Então, a derivada da posição em relação ao tempo significa S' de 2, porque ele quer no instante t igual a 2 segundos, igual ao limite, quando h tende a zero, de S de 2 mais h menos S de 2 dividido por h. Esse limite, então, substituindo a expressão da função e os seus respectivos argumentos, temos limite quando h tende a zero de 1 sobre 1 mais 2 mais h, menos 1 sobre 1 mais 2, tudo dividido por h. E aí, o S' de 2 fica o limite quando h tende a zero. Daqui nós tiramos o MMC e ficamos com 3 menos 3 mais h dividido por 3 vezes 3 mais h, tudo dividido por h. Então, fazendo 3 menos 3 aqui, vai dar 0, ficamos com menos h no numerador, sobre 3 vezes 3 mais h vezes h, simplificamos o h, então o resultado é menos 1/9 metros por segundo. Então, a taxa de variação da velocidade instantânea no instante t igual a 2 segundos, para um objeto se movimentando com esta forma, cujo S de t é dado de acordo com essa expressão, 1 sobre 1 mais t, então vai ser menos 1/9, menos 1 sobre 9 metros por segundo. Essa é a velocidade instantânea. Note que ela tem um sinal, significa que ele está andando na direção negativa em relação a para onde cresce a posição. Ele está voltando. A rapidez, para quando a gente fala em rapidez, a gente só quer saber da taxa de variação, independente do sentido em que o objeto se move. Na velocidade instantânea, o sinal, menos ou mais, indica se ele anda na direção positiva ou negativa do sistema de referência. Na rapidez, não, ele só quer saber a taxa de variação em valor absoluto. Então, a rapidez é o módulo da velocidade instantânea, que é 1 sobre 9 metros por segundo. Agora, a gente pode começar a generalizar o conceito de derivada como taxa de variação. Por exemplo, vamos considerar uma situação em que o custo de produção de uma certa fazenda de largura fixa
e comprimento x dado em metros seja dado por uma função c igual a f de x. Aí ele nos pergunta quais as unidades e o significado do f' de x, ou seja, da derivada do custo em relação ao comprimento do tecido em metros. O que significa dizer que f' de 1000 igual a 9? O que seria maior, f' de 50, f' de 500 ou f' de 5000? Então vamos começar a responder pela letra A. Veja só, quando você pensa em f' de x, você tem a seguinte fórmula: limite do f, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x dividido por h. Então veja, se você quiser pensar em termos das unidades de medida da derivada de f de x em relação a x, dada essa definição, as unidades de medida da derivada são as unidades de medida da função ou da variável dependente dividido pelas unidades da variável independente. Supondo que nós estamos no Brasil, então a variável dependente é o custo, dado em valores monetários, aqui pode ser reais, dividido pela variável independente, que é o comprimento, que ele fala que é dado em metros, então reais por metros. Então a derivada é dada em valor, unidade monetária por metro. E, consequentemente, a gente pode pensar que o f' de x é a taxa de variação do custo por metro produzido. Na letra B, ele quer saber o que significa dizer f' de 1000 igual a 9. Então, a gente pode escrever até deixando unidades de medida, f' de 1000 igual a R$9 por metro. Então, significa que quando tivermos produzido 1000 metros de fazenda, o custo estará variando, aqui veja, com sinal positivo, aumentando, então, estará variando a R$9 por metro. Tá? Então, esse é o aumento do custo, quando tivermos produzido 1000 metros. E na letra C, ele pergunta qual o valor é maior. Aí a gente vai usar um pouco, isso é um chute, né, uma tentativa, e para pensar esse valor a gente vai levar em conta aquela noção clássica, né, é uma intuição bastante que costuma ser válida, que quanto maior o aumento da produção, menor o crescimento no custo de produção. Então a gente pode Então, quanto maior a metragem de fazenda produzida, menor vai ser o custo. Então, a gente pode estimar, assumir que a taxa de variação quando estamos produzindo 50 metros vai ser maior que a taxa de variação do custo quando produzirmos 500 metros, que vai ser maior que a taxa de variação do custo quando produzirmos 5.000 metros. Tá? Por fim, um tipo de exemplo que é importante a gente ter em mente, que é como usar a definição de derivada para fazer cálculos de derivadas numericamente, que são cálculos aproximados. Às vezes a gente não tem a função, a forma explícita da função, mas nós temos dados ao longo dos anos. Por exemplo, aqui, nesse exemplo, ele coloca a dívida D de T como a dívida, né, dos Estados Unidos no instante T, em bilhões de dólares, e ele pede para a gente interpretar e estimar a taxa de variação da dívida no ano de 1990, em bilhões de dólares por ano, claro. Então, aqui ele dá os tempos, né, os anos, 1980, 85, 90, 95 e 2000, e aqui o tamanho da dívida nesses anos em bilhões de dólares. Então, 930,2 bilhões e assim sucessivamente. Bom, a gente pode definir que se a gente quiser calcular a derivada da dívida no ano de 1990, a gente pode usar a definição exata de limite, né? O limite, quando t tende a 1990, do d de t menos d de 1990 dividido por t menos 1990.
como nós não temos qual é a função de t, o que nós temos são dados, e são os dados que nós vamos usar. E aí nós vamos considerar o t em 4 valores que são distintos de 1990, né? 1980, 85, 95 e 2000. E calculamos então a diferença entre a dívida nesses anos menos a dívida em 1990 dividida pelo intervalo entre o ano T e 1990, e esses são os resultados. E aí o que nós fazemos é estimar o valor da dívida, da derivada no ano de 1990, tomando o valor médio dos dois valores mais próximos aqui ao ano de 1900, dessa variação média na dívida, tomamos o valor médio entre os dois valores mais próximos, e isso vai dar então 303 bilhões de dólares por ano de crescimento da dívida no ano de 1990. Tá? Então, com isso, a gente indica um exemplo numérico de cálculo de derivada. Esse é um tipo de cálculo muito importante e pode ser bastante útil. Suponha que você tenha, por exemplo, a temperatura ao longo dos anos, nos últimos 100 anos, numa certa região do planeta ou até do próprio planeta, e você queira então calcular qual é a taxa de variação da temperatura ao longo desses anos. Então você pode usar esse exemplo, esse mesmo raciocínio numérico para fazer esse cálculo e ver como é que está variando a temperatura do planeta ao longo dos anos. Tá? Bom, com isso a gente conclui esse vídeo, mais um vídeo. Eu lhes desejo boa sorte resolvendo os exercícios e um abraço e até a próxima. Boa noite.